Não mudou nada, assim. Eu só falei pra médica, eu falei assim, o que que a gente pode fazer para melhorar? Como que tem algum tratamento? Aí ela foi me explicando e dando as opções, falando, e a gente começou a trabalhar junto sobre isso e, na verdade, assim, eu não levei um choque, né? Porque eu procurei, eu fiquei quase 2 anos que ele ficou indo lá no Kizuna, fazendo as terapias dele com os meninos, lá com os outros coleguinhas, tudo, né? Então eu queria um sim ou um não, porque já que ele estava se distanciando, ele já não estava mais com, assim, por exemplo, o contato visual, né? E ele não gostava de algumas coisas, e tem coisas que ele não gosta até hoje. Só tem uma coisa que ele não gosta até hoje, que é botão. Mesmo que seja um desenho de botão. E eu já quando foi para ele entrar agora na escola, a professora dele e tanto eu também, ele não usava nada que tinha botão. Se eu tivesse assim com a roupa de botão, ele não me abraçava. Nossa, É. Aí um dia tinha um papel assim com os desenhos de botão, tipo um chito, né? Do piquenique. Aí no que ele chegou assim, ele já ficou com medo. Eu falei, daí eu sentei, conversei com ele. Filho, esse botão aqui é um papel, é um plástico. Ele falou assim, mamãe, eu sei tudo isso que você está falando, eu sei que não vai me morder, mas eu tenho medo, eu não gosto. Eu não quero chegar perto. Aí quando foi para ele chegar agora para ir para a escola que usa aquele roupa preta que tem botão, foi muito bem conversado com ele, só que agora ele já tá assim há muito tempo em tratamento, tudo. Então para ele foi normal. A gente apresentou o Taisof, não sei se fala Taisof, que é aquela roupa preta para ele, né? E conversamos com ele, bem conversada, a professora lá da escola também. E a partir daí agora ele usa a camisa branca com botão, ele usa a roupa preta, até algumas calças. Antes eu não podia comprar nenhuma calça que tinha botão. Então, eu acho que devido ao tratamento, hoje em dia eu não vejo quase nenhuma característica nele, né? Principalmente quando ele está medicado, porque no início, assim, quando ele tinha uns 6 anos, ele andava muito, era muito agitado, andava para lá e para cá, às vezes fazia assim com a cabeça, acho que para como passa, Tá reorganizando. reorganizar os pensamentos, né? E hoje ele, depois do remédio, por exemplo, no dia que eu realmente vi que tinha algo errado, ele já tinha 4 anos, e ele fez um cocô, assim, e ele ficou sentado em cima. E aquele cocô que ele fez, qualquer criança se incomodaria, iria para algum lugar, né? Aí eu fiquei pensando. E depois que começamos o tratamento, tudo, e ele ainda usava fralda, né? Daí ele começou, 3 dias depois que ele estava tomando o remédio, ele chegou em mim e falou assim: Mamãe, banheiro. Só que falou em japonês, né? Então, a partir assim que ele começou a tomar o tratamento, tomar o remédio, ele já falou pra mim, mamãe, banheiro. Daí logo já tiramos a fralda, a escola, na creche e tudo. E a partir daí, ele começou assim, entender o que a gente falava. Porque também, o problema que eu vejo mais também dos pais que não fazem um tratamento adequado é que muitas vezes também eles não têm paciência de ensinar. Então, tipo assim, algumas pessoas falam assim, olha, nossa, você vai dar remédio pro seu filho, isso é droga. Eu falei, olha, esse remédio é recomendado pela médica, né, para a idade dele. E tem muita gente que não dá o remédio pro filho, só que fica brigando com ele. Fulano, você não fez isso, olha, faz isso, gritando. É a o verdade. remédio, ele faz o que para criança, Antes assim? ele tomava o de autismo e o de TDAH, né? Agora só o de TA, né? Então, o de autismo já foi tirado pela médica já faz uns 3 anos. Ele não precisa mais. Acho que era espadamino, uma coisa assim o nome, não me lembro No mais. caso, acho que é para ajudar mais na concentração da Sim. criança, despertar o interesse, porque quando a criança tem o TDAH, ela não tem muito interesse. Ela até se interessa por aquilo que ela realmente gosta, né? Sim. Mas assim, aquilo que é difícil, a criança não gosta nem já não quer nem pensar. Sim, elas gostam só das coisas dela. Isso. São focadas, às vezes, se gosta de carrinho, só do carrinho. Se gosta de um trenzinho, só do trenzinho do dinossauro, né? E hoje em dia não tem, olha, nenhuma preocupação, graças a Deus. Não que não tenha, toda mãe tem preocupação com os filhos, né? Sim. Mas em relação a isso, eu acho que ter começado bem cedo e hoje ver que já faz praticamente, acho que 3 anos que não toma o remédio do autismo só, de TA, então já é uma grande vitória, né? O TDAH, né? Você descobriu Não, como que foi diagnosticado? do mais velho foi
junto com o autismo, Ah, né? já conseguiu É. diagnosticar É junto? porque a consulta era mensal, né? Hum. Mas antes era mais rápido, né? Agora, o mais novo, ele tirava nota muito baixa na escola, ele tirava 10, 20, né? E eu ficava incomodada com aquilo e ele não... Mas e a professora que você me falou? Então, né? Aí, e eu fui na escola e falei, olha, daí eu peguei o papel da escola, né? E fui no pediatra e fui no Daigaco. Aí a mesma médica diagnosticou com TEA, né? Aí tudo bem. Eu voltei na escola e falei, olha, eu quero que ele fique na sala separada, porque tem uma sala para crianças com dificuldades, né? Vamos pôr dificuldades, a palavra dificuldade, que é 5 crianças para cada uma professora. Aí a escola falou que não, porque ele era muito inteligente. Eu falei, não, ele é inteligente. Ele só não presta atenção. Por exemplo, ele tá vendo isso aqui, daqui a pouco ele vê essa caneta dela, já se interessa aquilo e acabou, né? Ela sabe disso, né? Inquietude e agitação. Aí, eu vou resumir, né? Que é longa a conversa, mas eu vou resumir. Aí chegou um dia de teste, você sabe que é os testes aqui do Japão, ele tirou 0 na prova. Aí eu peguei uma Tsuyako, né? Porque eu não... Nesse dia, acho que não tinha Tsuyako na escola, e fui lá. Aí veio a diretora, e o diretor e a vice-diretora, né? Não, mas essa sala é só para essa criança que realmente precisa, ele é muito esperto, ele é muito inteligente. Aí eu falei, olha, ele é esperto, ele é inteligente. Só que a professora precisa estar chamando ele para o mundo da educação, do aprendizado, né? Aí eu falei assim, não, ele não pode. Eu falei, então tá. Ele tirou 0 na prova, ele escreveu só o nome dele. Se ele é muito inteligente, muito esperto, então é a professora e a escola que não presta, né? Aí o diretor e a vice-diretora não tinham o que falar para mim. Eu falei, porque senão eu vou ter que ir no Ministério da Educação para ver qual o problema aqui. É a escola ou a professora que não presta, já que o meu filho, né, consegue. Aí ficaram na maior saia justa e tal, e daí houve mais algumas conversas lá, né? Aí eu falei assim, aonde estava a professora que não viu que ele sequer escreveu alguma coisa? Porque uma época antes da aula aberta, eu vi que a professora entrega um papelzinho para todo mundo escreveu com a professora. Ele simplesmente ficou olhando para lá e para cá, e a professora só recolheu o papel dele, não olhou. Eu já estava assim, meio, né, que... Aí, a hora que eu cheguei em casa, a escola já ligou, vai lá então, lá no Daigaku, na médica dele, pega o documento para ele ir para a sala especial. A partir daí, ele nunca tirou menos de 80, 90 nos testezinhos, naquelas folhas, naqueles printos que eles trazem para casa. E a partir daí, acabou meus problemas também, porque ele já estava tomando medicação. Só a escola que não aceitava, né? Dele ir pra sala. Aí eu falei, assim, teve uma partezinha que eu falei assim para a escola, eu falei, olha, não, mas ele vai aprender. Eu falei, olha, ele está no 2º ano. Se ele não aprender agora, vai ser como muitas crianças que vai chegar no cocô, não vai passar no teste, vai até cometer o suicídio. A escola é culpada disso, porque vai empurrando a criança para frente, né? Aí, por isso, na hora que eu cheguei em casa, a escola já ligou tudo, né? Eu falei assim... Aí, a partir daí, né, não tive... Sobre esse aspecto com a escola, não tive mais problema, né? E ele passou a ter notas boas, graças a Deus, né? Então, mas foi assim, eu tô resumindo, mas foi difícil, assim. Mas tudo vai de acordo com a empatia das pessoas também. A professora tem que ter empatia com o aluno. Não seria mais fácil ela pegar, viu que não fez? Oh, criança, você não fez. Faz de novo pra mim, por favor. Falta Sim, essa empatia. faltou Entendeu? mesmo. Mas falta, não é aqui, é em todo lugar. Na clínica, muitas crianças são encaminhadas pela escola, mas às vezes a criança tem problema? Tem, mas nem tanto. O problema é o adulto que não tem que não tá capacitado para aquilo, sabe? Para a realidade de ter todo tipo de criança na sua sala, trabalhar com elas. Porque cada um vai se comportar de um jeito. Vai ter criança que não vai aprender da mesma forma que o outro aprendeu. E o professor, ele tem que identificar, né? E quando eu
estava na escola, tinha crianças de todo jeito, né? Sim. Não tinha lá no Brasil, né, salas especiais. Eu acho que as pessoas não davam tanta importância, tanta atenção. Hoje em dia dá um pouco mais, Sim. mas eu acho que ainda não é o suficiente, né? Mas, assim, o convívio com crianças normais, né, ajuda ou muitas vezes atrapalha o desenvolvimento dessa criança que tem... é diferente, né? Você não pode excluir a criança, o autista ou quem tem TDAH. Você não pode fazer essa exclusão. Né? Você tem que ter a necessidade. É necessário estudar numa classe especial? Ponto. É necessário. Não há essa necessidade. A criança vai conseguir, com uma certa dificuldade, mas vai conseguir acompanhar? Então, aí o professor ele tem que ter essa capacidade de conseguir dar atenção específica para aquele aluno. Né? E tudo também vai depender do nosso dia a dia dentro de casa. Como que eu crio meu filho? Para esse meu filho não ficar... você estava falando sobre bullying aqui com as crianças. Para esse meu filho não praticar essa... Nossa, coleguinha, como você tá autista hoje? Você é autista? Você tem problema? Para o seu filho não fazer isso. Então, tudo vai girar em torno da educação que nós damos para os nossos filhos. Isso, para não agir dessa Para não afetar, agravar ainda mais o caso, porque a própria criança que tem o autismo, ela já não se sente confortável, porque ela não consegue ter aquela socialização que ela talvez gostaria de ter. É difícil. Isso é um transtorno, sabe? É dela. Não é que ela ligou ali a chavinha e falou assim, agora eu não quero ficar perto deles. Ela prefere ficar isolada. Porque ela não consegue ter aquela socialização que nós, neurotípicos, conseguimos, entendeu? Um som incomoda, uma luz incomoda, uma textura incomoda. O toque incomoda. Que nem ela tava falando do botão, que o filho dela não gosta de botão. Uma moça aqui falou que a filha não gostava de roupa nova. Mas é porque é hiperfoco. Todos nós temos o foco em alguma coisa. Foco no estudo, olha só, eu tenho hiperfoco de trazer as coisas que eu vou ler, para não ficar perdida. É normal. Deixa de estar dentro da normalidade quando esse hiperfoco atrapalha a minha vida. Sim. Eu não quero, não gosto, não vou pôr aquela roupa com botão, eu não gosto do desenho, eu não gosto de ver imagem, eu não gosto. Então, isso atrapalha. Então, isso aí tem que fazer a investigação, com uso de remédio, é todo o processo. E o processo para crianças que têm o TDAH e o autismo junto, o processo é mais lento para fazer o diagnóstico. Não é assim, eu fui numa consulta, papai resolvi, a mãe falou, tenho problema. Não. É a passos lentos. Sim. Não é tão rápido, porque para você diagnosticar uma criança, para você dar remédio para ela, você tem que ter muita certeza daquilo que você está falando. Porque os remédios são fortes. Do começo meu pro Daigaku, eu comecei acho que no mês de fevereiro, no Daigaku, os exames dele, a primeira vez que eu fui, e ele começou a tomar o remédio no mês 8. Até lá foi muita coisa. Foi muita conversa, vai participando das terapias, vai tendo fisioterapia, vai conversando com o fonoaudiólogo, vai fazendo TO. A criança vai, acho que principalmente aqui, vai tendo todo o processo para não precisar entrar com medicamento. Realmente é necessário? Eles vão entrar com medicamento. Porque a medicação ela é muito forte, por esse motivo? Por que motivo? Porque tem criança que consegue desenvolver sem a medicação. Mas tem criança que não, tudo depende do grau, porque hoje foi mudado, né? Recente, em 2013 foi mudado para aspecto autista. Isso. Antigamente era outro nome, né? Foi mudado. Por quê? Por causa dos graus. Porque cada criança, cada autista, um é diferente do outro. Chama transtorno do espectro autista, né? Isso. Antes não era esse nome.
né? E cada autista, ele tem... É diferente. É que nem eu e você. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim. Então, cada um é de um jeito. Então, por isso que hoje, a partir de 2013, se eu não me engano, foi alterado esse nome para transtorno de aspecto autista. Sobre o remédio, a médica falou pra mim coisas horríveis também, né? Por exemplo, poderia crescer peito nele, né? Poderia, tipo, desenvolver uma depressão, um instinto suicida, né? Afetar, por exemplo, muitas coisas na vida dele, né? Ela falou, assim, as piores coisas, mas ela falou as melhores coisas. Eu falei, vamos tentar, né? Então, só que eu quero tentar. E ela achou que foi muita responsabilidade isso. Vamos tentar quando ele estiver de folga, né, da escola, que vai ficar um mês inteirinho, eu vou ficar um mês inteirinho junto com ele, acompanhando tudo. E por uns 2 anos ele teve dificuldade de dormir. Esse foi o único, eu acho que foi o único efeito colateral que teve, né? Então ele praticamente assim, ele tinha dificuldade de dormir. Hoje não. Hoje já dorme tranquilo, né? Não mais porque os dois ficam fazendo Suzuki, acho que você sabe, fica conversando no quarto. Mas antes ele tinha muita dificuldade de dormir, né? Foi o único problema do remédio. Mas caso eu tivesse notado qualquer coisa, tinha uma segunda opção de remédio, né? Aí, mas graças a Deus esse foi o No suficiente. seu caso, o remédio então fez bem. É. E o seu filho mais novo, porque ele tem o TDAH, né? Sim. E como que você também foi no convívio observando ou como foi? As notas muito baixas na escola, conforme Ah, eu que você falou que falei, ele né? tirou 0, Ele né? ficava tirando nota baixa e ele não se interessava por muito tempo por uma coisa. Hoje não, hoje ele, por exemplo, se eu não estiver em casa, né, qualquer um dos dois, né, eles chegam da escola, eles tomam banho, faz o chocudai e depois vão brincar. Eu não preciso nem falar para eles, né? Então eles têm, assim, quando ela resolveu tirar do mais velho o remédio do autismo, há um tempo atrás, eu achei que ia fazer falta. No fim, não fez falta, né? Então, acredito que ela falou assim que até uns 18 anos eles vão precisar. Mas se precisar, se for qualquer coisa, vai tirar antes. Mas talvez tenha que tomar o resto da vida. É tudo incerto. Cada caso é um caso, né? Cada pessoa reage de um jeito. Cris, explica um pouco o que significa o TDAH, o que ele é. O TDAH é um transtorno de déficit de atenção, né? E com hiperatividade, né? Ele é um distúrbio do desenvolvimento neurológico da criança, com causa genética, tá? Ela se manifesta por meio de comportamento classificado por 2 grandes grupos, que é a desatenção e a impulsividade, né? E dentro de tudo isso aí, como você vai perceber? Criança distraída, criança com dificuldade de aprendizado, né? Ela falou que o filho dela não fazia as coisas, disfunção da memória, coloquei meu celular, nossa, onde que tá? Ai, cadê aquele carrinho? Não sabe, fica perdendo as coisas o tempo todo. A inquietude, a agitação, eu tô aqui, mas eu já tô ali. Já vi um brinquedo ali, já não quero mais esse, né? E as atividades impulsivas. Quando a criança ela fica impulsiva, sabe? Você tá falando, a criança vai lá e te corta. Sabe aquelas pessoas que você tá falando uma coisa, ela termina a frase pra você? Eu acho que eu sou assim. Será Não, que eu ia falar de adulto, né? É que eu falei assim, quando ela falou assim, você é normal? Eu falei, não. Porque, Então, na se verdade, for isso, eu acho que eu não sou na normal. verdade, sobre o TDA, eu me identifiquei com algumas coisas. Então, você falando, e eu já li algumas coisas, que nem tem acho que é o Janones. Ele foi diagnosticado com TDAH, tipo, adulto, né? E eu li aqui, uma pessoa, que é a Bianca Chiotta, ela falou que depois, que ela colocou assim, eu recebi muito julgamento porque eu iria começar a medicar meu filho quando ele teve o diagnóstico de TDAH. Mas não me importei, bati de frente mesmo. Hoje vejo que foi o melhor para ele. Depois conheci pessoas que descobriram que tinham o TDAH na fase adulta apenas. E elas me contaram como a vida delas
foram afetadas na infância sem o diagnóstico. Exatamente. Foi o que eu disse. Antigamente a gente falava assim, fulano é preguiçoso. Ouvia os pais falando, ele é preguiçoso, não vai estudar. Ele é, às vezes fala, vamos falar a palavra feia, burro, tal. A gente ouvia. Até os próprios colegas, assim, via que a criança tinha mais dificuldade. Hoje é bullying, mas, né, antigamente fazia essas coisas também. Mas, na verdade, são crianças que os pais não sabiam que essas coisas existiam, né? Falta de conhecimento. Falta de Exatamente. conhecimento, que na verdade, assim, E você até me fez uma pergunta, por que hoje em dia tem tanto caso de crianças, né, porque autista eu ou TDAH? Mas não é porque hoje tem tantos casos. que hoje É que hoje o tem mais diagnóstico- médicos, tem mais profissionais, tem mais pessoas que entendem do assunto, tem a internet, então a mãe vai lá, o comportamento do meu filho não tá legal. Vai lá e pesquisa, tem uma rede de apoio maior, então isso faz a procura ser maior, né? Então, eu tava lendo aqui, que eu fui procurar um pouco, né, e tava falando que, primeiro, a prevalência de pessoas com o transtorno do espectro autista aumentou de 2004 para cá, né? Antes tinha 166 pessoas, uma a cada 166 pessoas. Hoje em dia, em 2020, a prevalência já era de uma para 54 pessoas, então aumentou. E também diz que é mais em meninos. Sim. Por que será? Né? Não tem estudo falando, mas Não. é engraçado No ser TDAH, mais em meninos. é estimado que 3 a 5% das crianças do mundo todo tenham. Mas ainda não sabe, né? Agora, também existem as hipóteses de pesticida, Sim. né? Produtos químicos também fazerem essa diferença. O estresse do nosso dia a dia, né? Fazem com que a criança desenvolva desde muito, muito cedo. Mas também isso daí não é nada comprovado, né? Diz que pode acontecer, mas cientificamente não é comprovado, né? Então, hoje mesmo, o que se comprova é o acesso, né? É ter médicos, mais especialistas, mais uma rede de apoio, ter pesquisa e assim por diante. E ter se aprofundado mais nisso, né? Exato. Então, por isso que acaba que Eu vi tem uma- mais pessoas, entre aspas, né? Eu vi uma pesquisa, não sei, foi no Google, né? Que em 2050, 50% das crianças serão diagnosticadas com autismo, né? Então eu fiquei pensando, quem vai cuidar dessas crianças depois? Porque alguns têm casos leves, crescem funcional, né? Dependendo do apoio que tem, né? Mas se for pensar bem, lógico, não vou citar nada aqui, né? Mas mesmo assim, no Japão, vamos pôr no Japão, né? A maior parte das pessoas está tendo filho com algum tipo de dificuldade. Por exemplo, na minha casa, eu tenho 2 filhos, os 2 têm uma dificuldade. Então, na minha casa é 100%. Na casa de uma certa pessoa, tem 3 filhos? Um tem. Na outra tem 2 filhos? Um tem. E assim vai indo. Então, na verdade, as pessoas andam muito preocupadas com isso, porque parece que é que a gente também não voltou para o Brasil para saber como está no Brasil, né? Mas parece que a porcentagem realmente aqui no Japão está muito alta.